Jerusalém ainda guarda o eco da cruz e o perfume do túmulo agora vazio. O Senhor vive. Essa verdade enche o coração dos discípulos de alegria, mas não dissipa por completo o temor do que se segue. Os discípulos sentam-se à mesa e alegram-se, pois viram o Senhor ressuscitado. Mas tremem, pois o caminho adiante ainda lhes é oculto. Entre a promessa e o cumprimento, entre a fé e algumas dúvidas, eles esperam, como o Senhor os orientou a fazer. Juntos, recordam as suas palavras, os seus gestos, o pão partido, os caminhos percorridos e o chamado que ainda pesa sobre as suas almas. Foram enviados, mas ainda não sabem nem como, nem para onde ir. Foram escolhidos, mas ainda não sabem como permanecer firmes até ao fim. Nesta ceia não há apenas memórias. Há corações confusos, esperançosos e quebrantados. Homens que amam o Mestre vivo, mas que ainda estão a aprender a confiar no amanhã que ele preparou. Jamais pensei em voltar aqui. Especialmente depois de tudo o que aconteceu. Bom, é a mesma casa, as mesmas paredes, o mesmo lugar, a mesma mobília, mas nós já não somos os mesmos. Shalom, Shalom, André. como é bom te ver. É bom. Já chegou? Dá cá um abraço. Como é que você tá? Olha, eu estou bem. Eu estava a ir aqui a recordar todas as coisas que nós vivemos com ele e especialmente aquele último momento aqui na ceia. Estava a recordar tudo aquilo que ele nos ensinou e naquela noite especialmente, e foi uma noite muito intensa. Ele bem nos avisou de tudo aquilo que iria acontecer, mas eu jamais consegui perceber ao que ele se referia. É verdade. Antes, cada passo que dávamos nos dava medo do que ia acontecer. Mas agora tudo nos lembra que ele vive. Ele vive. Shalom! 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 Espero que haja espaço na mesa porque o que eu trago aqui é coisa boa. Pedro, há sempre espaço para ti, irmão, mesmo quando falas demais. Pedro, tal e qual o que o mestre diria. Shalom, irmão. Shalom! Tiago! Falar no mestre? É. Vocês estão a falar no senhor? Mas é claro, e quando é que não estamos a falar nele? Não sabemos outra coisa. Shalom, irmãos! Shalom! Já estão a chegar, que bom. Bom ver-vos. Pedro. Então, Tudo bem? Shalom. Shalom! Shalom. Então, Shalom, que tudo bom, bem? que bom estarmos juntos. Pode ser que alguém ainda traga. Shalom. Shalom, irmão! Shalom. Olha, o Mateus já sabe pescar. Eu trouxe peixe. Peixe. Lembra-me sempre o senhor. Peixe lembra-me multidões famintas e nós sem respostas. E ele a multiplicar o pouco em tanto deu-nos cabo das costas. Irmãos, nem me falem nada. Aquele dia foi incrível. Eu bem vi com estes olhinhos que até rato comeu. Ah, grande Tomé. Ai, ai. Ele conseguia sempre surpreender-nos. E nós a mandar a multidão embora. Ai, não sabíamos nada. É mesmo, foi uma vergonha, uma vergonha. Nós não víamos as pessoas como ele via, nós não os amávamos como ele os amava. Dá-lhes voz de comer. Como assim, senhor? Devíamos nós dar a tanta gente. 5 pães e 2 peixes. Isto que temos só dá para o Pedro. Tinha de sobrar para mim. Epá, irmãos, a verdade é que eu ainda não sei como é que aquilo aconteceu. Mas que aconteceu, aconteceu, porque eu bem vi com este olhinho que até rato comeu. Bom, está tudo pronto. Sabem, eu achava que depois da ressurreição do Senhor que as coisas iam ser diferentes. Mas acho diferente assim como? Como é que poderia ser diferente? Na verdade, já nada é igual. Sei lá, tudo um bocadinho mais transcendente? Eu acho que está tudo diferente. Ao mesmo tempo, não. Somos os mesmos. Pois, nós comemos, bebemos, dormimos, acordamos, olha, enfim, somos iguais. Sim, nós comemos, nós bebemos, mas na verdade agora tudo é diferente. Nós temos um cenário novo que dá
uma nova esperança à nossa vida e a tudo que nós dizemos e fazemos. E isso é transcendente, Tadeu. O Tiago tem razão. O Senhor deixou-nos muitas coisas e nós não podemos guardar só para nós. Temos que testemunhar e dar tudo o que temos, o que aprendemos e vimos. Vocês lembram-se daquela vez que o Senhor nos disse que teria que ir a Samaria? Manos, como é que eu me podia esquecer? Eu nunca imaginei que ele se daria com samaritanos. Mas eu vi ela dar-se com a mulher, que eu com estes olhinhos que até rato de medo. Ele falava de água viva e nós só preocupados em sairmos dali para ir almoçar. Grande lição que nós aprendemos naquele dia. Ele não veio só para nós. Ele veio para saciar toda a humanidade. E ela saiu de lá uma mulher transformada. Ela viu o Messias antes de qualquer um de nós conseguir reconhecê-lo. Como entregar a minha vida por ti? Como tu fizeste por mim, como agradecer o sacrifício na cruz, como expressar a minha gratidão. Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou, tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderá esquecer-me de ti? Tu és Jesus, tu és Jesus, e tua é a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou, tão grato estou, tão grato estou por teres-me dado a salvação. Como entregar a minha vida por ti? Como tu fizeste por mim. Como agradecer o sacrifício na cruz, como expressar
Tu és o amante da minha vida, tu és a beleza que me conquistou, tu és minha força na minha fraqueza, e teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer-me de ti? Oh, tu és Jesus. E tua é a mão que acolheu meu coração. Tão grato estou. Sim, eu grato estou. Grato estou. Tão grato estou por teres-me dado a salvação. Sim, ele veio para todos. Todos pecaram e todos precisamos dele. Sem ele nós estamos perdidos, sem ele nós não temos perdão, não temos reconciliação e na realidade sem ele nem sequer ver o reino nós conseguimos ver. E vocês lembram do amor que ele tinha e a forma como ele expressava esse amor naqueles que nós desprezávamos? Yeah. Eu nem me consigo esquecer da forma como ele falou com aqueles leprosos. Eu senti-me honestamente envergonhado. Eu nem sequer nunca tinha falado com um deles, nem de longe. E eu? Eu cobrava impostos. Era o meu dever, claro. Mas nem me aproximava dos marginalizados. Mandava os outros cobradores o fazerem. E agora, pensar que ele veio para eles, aqueles que eu desprezava, que veio para mim, que sou um ser tão desprezível, agora vejo isso claramente. Pois ele veio para aqueles que reconhecem que precisam dele. Esse é o problema do homem. Nós achamos que não precisamos de salvação. Nós somos duros de coração. Quem nunca pecou que atira primeiro a pedra. Lembram-se? Lembram-se disso? Quem é que não podia fazê-lo? Quem é que nunca pecou? Só ele. E ele decidiu não o fazer de toda a gente que o queria matar. Quem é este? Quem é este homem? Foi o que eu fiquei a pensar. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com um dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. A sua irresistível
irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte a vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
mas mesmo assim me amou. Tínhamos e ainda temos a aprender. O Senhor foi sempre muito paciente conosco. Sem dúvida, Tiago. Sem dúvida. Bom, embora mais com uns do que com outros, não é, Pedro? Lá estão vocês a implicar comigo. E nem foi assim tão difícil. Bem, mais ou menos. És um bocadinho irascível. Se não fosse o senhor, ainda o mal que hoje não tinha orelha. Eu bem vi com este olhinho. Que a terra há de comer! É verdade, é verdade. Mas eu digo-vos já que a minha vontade era cortar-lhe logo as duas de uma vez. E também as mãos do Judas, aquele traidor. Ei, a cabeça de todos aqueles guardas a meter as mãos no meu senhor. Calma, Pedro. Lembra-te do galo. Lembra-te do galo. O galo. Não me fales do galo. Que dor a lembrar-me de quando eu rejeitei o meu senhor. Que dor. Não fiques assim, irmão. Em boa verdade, quem de nós não o rejeitou, ele te perdoou também. Não te esqueças disso. Que amor é este? Como é que podemos guardar isto para nós e não fazer nada com esta informação? Nós temos de ir por aí, viajar, falar sobre isto a todos os pobres. É isso mesmo! Vamos já, vamos ali buscar uns cavalos, vamos imediatamente por aí fora. Calma, Pedro. Calma. Calma. O Senhor mandou-nos esperar até que do alto fôssemos vestidos de poder. Olha, eu parece que estou a ver, aqui nesta mesma sala, tu a dizeres ao Senhor, olha, não me laves os pés, e depois a dizeres para te lavar o corpo todo. Ai, realmente. Que o Senhor me ajuda a ter mais calma. É que eu amo-o tanto que eu perco completamente o controle. Eu preciso da sua graça para me ajudar a ter moderação. O Senhor lavou os meus pés. O Rei dos Reis estava ajoelhado aos nossos pés. Ele, o Mestre, o Senhor que merece ser servido por todos nós, lavou-nos os pés, a todos nós. E foi dessa forma que Ele nos mostrou como servir. Foi com essa lição que Ele nos mostrou o que é humilharmos perante uns pelos outros. Ele, o Senhor que merece que todos nós lhe servimos. Servir é um milagre. Pois é verdade. Lugar sagrado, uma só mesa, comunhão, com os pés lavados, a resposta é partir o pão. Servir é nossa forma de viver. Cuidar é nossa forma de amar. O milagre é estender a mão. O milagre é partilhar. O milagre é servir. O milagre é servir. O milagre é acolher e amar. O milagre é se entregar. O milagre é servir. O milagre é servir. O pão da vida serviu o vinho do seu perdão. Igreja viva, o amor é nossa direção. Servir é nossa forma de viver. Cuidar é nossa forma de amar. Confiar que o nosso Pai
Bom, amigos, nós combinámos hoje de nos encontrar aqui, nesta mesma sala, onde o Senhor lavou os nossos pés, onde Ele, na prática, concluiu muitos dos ensinos que Ele nos foi dando durante os 3 anos que estivemos juntos. E naquela noite, Ele, na realidade, Ele mostrou-nos mais uma vez como amar e servir. E também aquilo que nós iríamos ser para o mundo. Lembram-se? Sal e luz. Ele também nos mostrou. Nós não percebemos logo, mas ele mostrou-nos que havia de ser morto e moído pelas nossas transgressões. Ele partiu o pão. Ele deu graças a Deus. E deu-nos de comer. Já agora deixa um bocadinho para mim. Obrigado. Ouvindo dizer, este é o meu corpo, que é partido por vós. Nós não compreendemos na altura o que isto significava, nem o que sucederia. Ele encheu o cálice e disse que o seu sangue representava a nova aliança. Confesso que na altura eu não entendi. Estava confuso com o que o senhor explicava, mas depois é que tudo fez sentido. Estávamos cegos, perdidos, ovelhas sem o seu pastor, como ele mesmo nos mencionou. Esperávamos um rei, um guerreiro político, que colocaria tudo em ordem e trouxesse justiça ao mundo com uma espada na mão. Nunca imaginávamos que não seria desta maneira que ele viesse implementar o seu reino. É verdade, é verdade. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele, como um cordeiro levado para o seu matador, como uma ovelha levada ao tosqueador, ele não abriu a boca. Ele trouxe uma nova revelação do que é amar, do que é servir. Ele deu um verdadeiro significado ao amor. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu. Só para ti eu quero viver o teu querer. Vem fazer em mim, meu coração pertence a ti, minha vida entrego em tuas mãos. Se tu dizes eu farei, se tu mandas eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu e só para ti eu quero viver. Quando eu o vi sofrer daquela maneira, perdi completamente a esperança que tinha conquistado ao longo daqueles 3 anos que tivemos com ele. Como é Fiquei que- mesmo muito triste, como nunca antes tinha estado. Como? Como é que podemos ser tão cegos?
Ele disse-nos tudo o que iria suceder e nós não vimos nada. Não, é verdade. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nós mesmo assim não acreditamos. Só conseguimos acreditar nele quando o vimos e lhe tocamos. Que incredulidade. Precisar de ver e de tocar para crer na sua ressurreição. Precisamos mesmo da sua graça para ver as coisas como ele vê e não com estes olhos que até rato de medo. Ele está vivo. E isso muda tudo. Por causa da sua ressurreição, hoje podemos estar aqui a fazer o que ele nos mandou. Lembrar a tua morte até que ele venha. Vamos agora tomar o pão e o cálice, lembrando a sua morte e agradecendo por podermos servi-lo com entendimento. É uma honra participar do seu sofrimento, cumprindo a sua missão, pregando o Evangelho a toda a criatura. Ele pediu para fazermos isto em memória dele. E é isso que vamos hoje fazer. Vamos lembrar a sua vinda e vida. Vamos lembrar a maneira com que ele nos amou. Amando os rejeitados, curando os feridos e perdoando os nossos pecados. Sim. Sendo ele o maior, humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo. Fez-se homem e, sendo homem, fez-se servo. Servo de nós todos aqui. E ele sofreu aquela morte vergonhosa. Em nosso lugar, nós é que a merecíamos. Então, na medida em que nós vamos partir o pão e distribuir os cálices, nós temos uma honra enorme em poder testemunhar de quem é este homem, que ainda hoje vive. E nós temos esse propósito de testemunhar Jesus, vivo, até que ele venha. Então nós estamos a fazer a transição para o momento agora aqui. Eu peço a todos aos nossos cooperadores que possam começar a distribuir o pão e o cálice e que tomemos juntos esta ceia. E agora há aqui um misto, né? Da transição dos discípulos para esta realidade, mas nós todos somos discípulos. Então vamos tomar a ceia, vou fazer a leitura. Ok, sim, vamos fazer ainda um tempo musical enquanto estamos a fazer a distribuição dos elementos. E carrego a minha cruz. Se me acorrentarem, tenho a liberdade, Jesus. Tudo que eu tinha considero perda. Se enfrento a morte, tenho a certeza que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sigo a porta estreita, só há um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, para a tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Tinha, considero perda. Se enfrento a morte,
viver em Cristo, sigo a porta estreita, só há um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Da tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Tu és o nosso maior prémio, Jesus. Estar na tua presença e contigo para sempre e sempre é o nosso maior prémio, Pai. És tu, Senhor, a tua presença em nós. E é bom saber que vamos viver contigo para sempre, para sempre. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prémio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prémio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar com Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar com Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Creio que já todos nós temos os elementos, o pão e o cálice. Eu vou ler apenas 3 versículos que nos lembram este momento, o qual Paulo teve
não só o privilégio, mas sentiu necessidade de ensinar a igreja acerca de celebrar esta ceia do Senhor, que nós fazemos-la hoje, num sentido, não é novo, mas é sempre renovado. Amém? Não é novo, mas é sempre renovado. E Paulo diz assim aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E eles tomaram o pão e comeram com esta consciência. E nós fazemos o mesmo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos tomar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Podem tomar os vossos lugares e os nossos queridos discípulos também. Bom, eu hoje vou testemunhar da palavra assim vestidos. Irmãos, não se distraiam com a minha vestimenta tão discipuladora. Se for possível, sim. Então o texto que eu hoje trago para nós meditarmos um pouco sobre aquilo que nós estamos hoje a fazer, e em boleia tomando a boleia da nossa peça. Ai, meu querido, essas costas. Eu estou a dizer isto porque eu ando aflito das costas há 2 semanas. Então vejo alguém a pegar em alguma coisa e isto dói-me a mim. Mas o texto, como eu estava a dizer, o texto que eu tenho hoje para nós meditarmos, à boleia também da nossa peça, encontra-se em 1 de Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 12 ao 22. Eu fui buscar do 12 e não do 17, porque Paulo ali ele está a mostrar um pouco como é que o mundo vê. Mas antes desse versículo 12, de ele estar a mostrar como é que o mundo vê, ele já declarou o que é que a igreja crê e vive. Qual é a verdade? É que Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e venceu tudo. E tudo lhe foi entregue. Mas o texto que nós vamos ler, ele dá aqui um pouco a imagem de como é que o mundo crê, como é que o mundo vê esta celebração que nós estamos hoje a fazer. Então nós não estamos a celebrar a morte do Senhor, nós não estamos a celebrar o sepultamento do Senhor, nós não estamos a celebrar a realidade dos discípulos, nós estamos a celebrar uma única coisa: Jesus vive. Essa é a nossa celebração. Esse é o nosso contentamento. Essa é a nossa chamada. A proclamar que Jesus vive. Sim, antes, nós sabemos o que vem antes.
Ele sofreu por nós. Ele entregou-se por nós. Não fomos nós que o pusemos à morte. Não foram os romanos que foram mais estrategas e conseguiram apanhar Jesus. Não foram os fariseus e os saduceus em tribunal humano que conseguiram dar a volta. Ele diz, eu mesmo me entrego por amor de vocês. E ele disse isto naquela noite, juntamente com os discípulos. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Há um momento nas Escrituras que eu fico deliciado. Porque nós depois podíamos dizer, mas Judas traiu e Judas levou uma série de gente, mais de 40 soldados com ele, para o prender. Mas é tão bom nós vermos no exercício dos discípulos e dos apóstolos, e não só, mas dos escritores do Novo Testamento, lembrarem-nos do que aconteceu naquela bendita noite. Que aqueles homens, ao chegar para prender Jesus recebeu um beijo do traidor, para identificar quem ele era. Mas Jesus diz assim, na sua paz e tranquilidade e pleno poder e consciência do que estava a acontecer. Quem é que vocês procuram? Eles dizem a Jesus Nazareno, sou eu. E eles, pum, caíram por terra. Este é o poder de Jesus. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo a deu. Mais uma vez eles levantaram-se e Jesus perguntou, a quem é que vocês procuram? E eles disseram, a Jesus. E ele disse, sou eu. E eles tornam a cair. Jesus deu as mãos para ser algemado. Vamos dizer assim. Jesus deu a sua vida por nós. Nós estamos a celebrar a sua vida. Mas nesta peça, e já vamos ao texto, não se esqueçam, 1 Coríntios 15, 12 a 22. Aquilo que eu quero mostrar de uma forma central é, se Jesus ressuscitou, e vocês já vão perceber isso por causa do texto, então tudo mudou. Se Jesus ressuscitou de realidade, de verdade, então tudo mudou. Nada mais ficou igual. É assim que o crente tem de viver a sua vida. Tudo mudou. E eu quero pensar em 3 coisas que nós vimos aqui acontecer. Medo, culpa e missão. Nós poderíamos dizer culpa, medo e propósito de vida. Isto tudo mudou na vida dos discípulos. Tudo isto mudou na vida da igreja. O medo, a culpa e a nossa missão. O propósito da nossa vida. Pedro recordou a sua negação durante a peça. Tomé recordou a sua incredulidade. Mateus recordou o seu passado. Mas no meio de todas estas memórias surgiu uma frase que mudou tudo. Ele está vivo. E eles tinham essa noção. Tinham também noção de uma nova missão, mas não tinham ainda nem a capacidade, nem o entendimento de como iriam concluir. Estavam ali ainda estavam ali no meio, não é? Então nós celebramos o facto de que Jesus ressuscitou dos mortos. Então Paulo escreve este texto na sua carta aos Coríntios, porque a igreja já estava a ser inundada com pensamentos de interrogação. Será que ressuscitou mesmo? Diz assim as Escrituras no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E é aqui que ele se põe a colocar a questão de e se não houve ressurreição? O que é que acontece connosco? Ele diz assim, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual Ele não ressuscitou. Lembrem-se que Paulo está a pôr a lente dos descrentes, de quem questiona. E Paulo está a mostrar, então, o que é que aconteceria, qual era a realidade.
ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, e é aqui que muda o cenário todo, que condiz com os primeiros versículos de 1 de Coríntios 15, quando Paulo está a asseverar, ou seja, ele está a dar um tratado sobre a ressurreição. Então agora estes versículos condizem com o início. Temos aquele intermédio que é só alento do descrente. Mas aqui diz, mas, de facto, não é uma suposição, é um facto. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram ou morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Lembre-se bem que aqui não se mete a teologia universal ou a salvação universal, porque vivificados não quer dizer justificados, porque todos vão ser ressurretos para o dia. Então, se de certo todos morreram em Adão, em Cristo, todos serão vivificados. E nós temos de ter consciência de uma coisa, que é aquilo que Paulo está a ensinar agora nesta carta, neste pequeno texto. Os crentes não podem abrir mão do que é que a ressurreição representa para a igreja. Porque da ressurreição dependem muitas coisas. A primeira, Romanos 1:4. E podem acompanhar aqui atrás comigo. Diz assim Paulo aos Romanos: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a divindade de Jesus, a realidade dele ser divino, está dependente dele ter sido ressuscitado dos mortos. Paulo está a dizer que da ressurreição depende a divindade de Jesus. E o crente não pode abrir mão da divindade de Jesus. Porque se nós pensamos de uma forma assim, meio tosca, quando digo tosca não é taralhoca, não está assim muito bem percebida, está assim meio tosca, não é? Como se nós tivéssemos talhado um copo e perguntado a outra pessoa o que é isto. Ele diz, não sei bem o que é, parece-me um copo. Mas não sei bem se é um copo. E a ressurreição, não é? Parece-me bem, parece-me mais ou menos que Jesus ressuscitou. Ok, então se Jesus ressuscitou, o que é que isso representa na nossa vida? Tem de haver uma mudança. E a mudança, e neste caso, é nós dizermos assim, Jesus é divino. E Paulo tem essa prioridade, tem essa preocupação quando está a escrever as suas cartas. E na introdução ele mostra logo quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Mas ele apresenta-o muitas vezes e quase sempre como uma pessoa que foi ressuscitada. Porque disso depende também a soberania de Deus. Venha comigo a Romanos 14:9 e vamos ver isso. Porque Paulo diz assim aos Romanos ainda: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então a soberania do Senhor está dependente da sua ressurreição. Porque ele ressurgiu, Deus lhe colocou tudo aos seus pés. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há nenhum nome acima do dele. É necessário nós entendermos isto. Mas sabe o que é que também está dependente da ressurreição? A nossa justificação. Romanos 4, versículo 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa quê? Justificação.
Se nós não pregamos que Jesus ressuscitou, e deixem-me dizer o seguinte, não é verbalizarmos apenas, é se não vivermos uma vida que representa a ressurreição de Jesus e tudo o que isso inclui, então a nossa pregação tem sido tosca. Então a nossa justificação depende da ressurreição de Jesus Cristo. Mais uma, a nossa regeneração. 1 Pedro 1, 3, que diz assim Pedro às igrejas dispersas: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E agora veja, mediante o quê? Mediante a sua ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E também depende da nossa glorificação, a nossa ressurreição final. Romanos 8, versículos 11, que diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu comecei por dizer que a ressurreição de Jesus Cristo muda tudo. No entanto, acredito que nós devemos sublinhar aqui apenas estas três que foram passadas aqui na nossa peça: o medo, a culpa e o propósito de vida, missão de vida. Então a ressurreição muda tudo. Os discípulos tinham peso na consciência nesta peça. Eles ainda não tinham sido revestidos do poder do Espírito Santo. Sim, Jesus já lhe tinha soprado o Espírito para que eles entendessem as Escrituras. Mas eles ainda não estavam capacitados para pôr em prática o que eles já tinham entendido acerca das Escrituras. Entende assim? É que no Evangelho de Lucas nós vemos que quando Jesus está na casa com eles, quando ele aparece ali, diz que lhes soprou o Espírito Santo para que eles entendessem as Escrituras. Mas deu-lhes uma promessa e deu-lhes uma ordem: fiquem lá em Jerusalém, ou seja, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais vestidos de poder para serem minhas testemunhas. Isto fala do nosso propósito de vida, da nossa missão. Os discípulos tinham peso na consciência. Pedro negou Jesus, estava ali ainda cabisbaixo, de vez em quando a malta animava, mas todos fugiram. Todos eles tinham um pouco de culpa na cabeça. Nenhum ficou com ele. Mesmo assim, Jesus aparece-lhes. Então isto mexe com eles, porque isto revela algo profundo. A ressurreição é a confirmação de que o sacrifício que Cristo fez em nosso lugar foi aceite. Se Jesus não ficou sepultado e não ficou preso à morte, mas ressurgiu tal qual como as Escrituras diziam e como ele profetizou várias vezes em mesa, em andamento, em todo momento. Então é que Jesus ressurgiu, tudo mudou. Tudo muda e é a confirmação de que o sacrifício de Cristo em nosso lugar foi aceito. O preço foi pago. Porque na cruz Jesus carregou o nosso pecado e a ressurreição é Jesus a dizer: foi pago. É como o eco que Jesus diz naquela cruz, como últimas palavras, tetelestai. Está consumado. O valor está cumprido. O valor foi pago na totalidade. E a ressurreição é Jesus a receber o recibo. Uma coisa foi a verbalização, outra coisa foi o ato de renascimento, da ressurreição. Então Jesus assumiu a nossa conta e Deus disse: está pago na ressurreição. O preço foi pago. E sem ressurreição, como Paulo diz, ainda estariam nos vossos pecados. Ou seja, o preço não tinha sido pago. Ainda havia uma conta ali para pagar. E então aí nós estávamos condenados. Mas porque ele vive, e é assim que nós vemos, mas porque ele vive, e é um facto que ele vive, e é assim que Paulo diz no seu texto, então há perdão, há reconciliação
e à nova vida. Ouça bem, crente, à nova vida. Então aquilo que nos levava à velha vida a fazer, nós temos que rejeitar. Porque nós agora já não somos donos de nós mesmos. Fomos comprados. Então nós temos que ter uma noção e uma consciência de que aquilo que nós vivemos dia a dia é em favor de uma ressurreição que já é, mas ainda falta. Muitas pessoas vivem presas a culpas antigas. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem desta Páscoa, é que Cristo não ressuscitou para condenar os pecadores. Agora, neste momento, Cristo ressuscitou para salvar pecadores. E há muita gente que ainda continua debaixo da culpa e não se permite viver uma nova vida. E a nova vida inclui uma nova experiência com Deus. Uma nova missão aqui neste lugar. Então a ressurreição muda também o nosso medo, não só a nossa culpa. Porque quando Jesus morreu, os discípulos ficaram cheios de medo. Diz nas Escrituras que eles estavam em oração cheios de medo, mas para cumprir a ordem de Jesus. Estavam lá 120 no cenáculo, cheios de medo em oração. Da mesma forma que eu tinha dito, Jesus soprou o Espírito sobre eles, o Espírito do Senhor sobre eles, para que eles entendessem as Escrituras. Mas eles ainda precisavam de ser capacitados para a missão. Então o medo estava a controlá-los. Eles estavam fechados. Eles não saíam. Eles não queriam ser vistos. Ainda havia muito tumulto, ainda havia muita gente à procura dos seguidores de Jesus para acabar de vez com aquela seita, como eles pensavam que era. Mas na realidade é o povo de Deus. O povo santo de Deus. Então, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram cheios de medo e eles pensaram, acabou, falhamos. Não foi assim? Não foi assim que Jesus foi a resgatar 2 dos seus discípulos. Temos o nome de um, Cleopas. Eles iam os 2, ainda a semana passada o Bernardo pregou sobre isso, a caminho de Emaús. O que é que eles pensavam? Falhamos. Ele bem nos disse, mas não sei o que, é o terceiro dia, mas hoje é o terceiro dia, não aconteceu nada. Acabou. Nós pensávamos que ele era o Messias. E o Messias ao lado deles. Que bênção. Porque Jesus, quando promete uma coisa, ele não falha. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mesmo no meio da falha, mesmo no meio da desistência, mesmo no meio da rejeição, Jesus está aqui. E é Ele que está a soprar aos nossos ouvidos para que nós digamos aquilo que nos fere o coração, aquilo que nos impede de viver uma nova experiência com Deus. Porque é necessário nós pormos cá para fora para que Deus molde. Deus quer moldar a nossa vida. Então o medo domina muitas coisas na vida. O medo do futuro, o medo da morte, o medo de perder o controle das coisas. E isso faz-nos ficar completamente doidos. Mas a ressurreição declara, sabe o quê? Cristo venceu. Então todos os que lhe pertencem, vencem com Ele. Então, Ele venceu o quê? O pecado, a morte e o inferno. E eu esta semana estava a meditar sobre isto e é interessante. E foi-me enviado uma pequena história sobre uma criança que queria saber quem era o mais forte. Não é assim que as crianças vivem? Quem é o mais forte? És tu ou o meu pai? Quem é mais forte? És tu ou não sei quem? Quem é o mais forte? E esta criança queria saber quem era o mais forte. E ela viu que houve alguém que ficou danificado por causa do ferro. Então ela foi ter com o ferro e perguntou, ferro, tu és forte? Ele disse, eu sou forte, mas o fogo é muito mais forte do que eu, porque eu sou posto ao fogo e eu derreto. Então ele foi ter com o fogo e disse, fogo, tu és forte. Ele disse, eu até sou forte, mas se alguém colocar água em cima de mim, eu desapareço. Eu evaporo. Não eu evaporo, eu desapareço, né? Mas na realidade, então ele foi ter com a água e disse, olha, então tu és forte, água. E ela disse, olha, eu até sou forte, mas se o sol estiver demasiado tempo em direção a mim, eu evaporo. Então ele virou-se para o sol e disse, sol, tu és forte. E ele disse, olha, eu sei que sim, sou forte, mas uma nuvem espessa consegue bloquear totalmente todos os meus raios de sol.
Então ele olhou para a nuvem e disse: Nuvem, tu és forte. E ela disse: Não, o vento passa por mim e leva-me para onde quer. Então a criança dirigiu-se para o vento e disse: Vento, tu és forte. Ele disse: Eu até sou forte. Eu derrubo casas, vegetação, árvores grandes. Mas a realidade é que eu nunca consegui mover aquela montanha. Então o menino foi até à montanha e perguntou à montanha: Tu és forte? E a montanha disse: Eu sou forte. Mas o homem, com a sua inteligência e com as suas ferramentas, esburaca-me, mexe-me, move-me para onde ele quer. Então o menino foi ter com o homem e disse: Homem, então tu és o mais forte. E o homem disse-lhe: Olha, eu pensava que era forte, mas na verdade a morte chega a todos. Então ele foi ter com a morte e perguntou: Morte, tu és forte? E a morte sorriu e disse: Sim, eu sou. Eu sou forte. Ninguém subsiste a mim. Reis, príncipes, governantes, os mais poderosos, todos vêm até mim e ficam comigo. Bom, houve um dia que um homem foi até uma cruz, morreu e até me foi entregue. E eu consegui detê-lo durante um dia. Passaram 2, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse homem, ele sim é forte. E esse homem é Jesus. Ele é o mais poderoso. Nós temos de ser como crianças, perguntar até onde nós chegamos. E a conclusão é que nós vamos chegar é: Jesus é forte. Porque nem a morte e nem o inferno prevaleceram contra este Jesus. Por isso é que ele, anos mais tarde, talvez um ano mais tarde, virou-se para a igreja e disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Qual igreja? A que ele já estava a edificar. Mas os discípulos ainda não tinham conseguido discerni-la. Porque a igreja não eram paredes, a igreja não estava num lugar, a igreja são pessoas que moram em Cristo e são o corpo de Cristo, onde Ele é Senhor, Ele é a cabeça. E é Ele que nos guia para a esquerda ou para a direita ou em frente. É Ele que nos avisa: para, ouve-me. É Ele que nos logo molda e diz: não precisas de ter medo. Esta semana eu e o José Eduardo, nós estávamos a ter no nosso tempo devocional, nós estamos a estudar a segunda carta a Timóteo. E nós estávamos naquele primeiro capítulo e a fazer só uma breve revisão, porque já tínhamos estado a trabalhar antes, mas nós ficamos sempre ali naquele momento. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Nós não precisamos de andar com medo. Mas Paulo estava a dizer ao seu discípulo, no meio de uma tribulação enorme, onde ele próprio estava a ser posto à morte, e disse: olha, tem prazer em sofrer comigo os sofrimentos de Cristo. Porque olha para mim. Ele era feliz por isso. Ele era feliz por cumprir o propósito que Jesus tem para a nossa vida. E disse: não precisas de ter medo. Sim, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas tu podes, porque Ele pode. Ele é o mais forte. Agora, na realidade, nós podemos encontrar 2 tipos de pessoas, até mesmo aqui dentro desta sala. Pessoas que ainda não confiaram a sua vida a Cristo, que nunca tiveram uma consciência do seu erro, do seu pecado, do seu lugar fora de Deus, fora da presença de Deus, fora da experiência com Deus. E talvez até saiba a história, talvez até admire Jesus, mas a pergunta central é: já entregaste a tua vida a Ele? Já entregaste a tua vida a Ele? Porque Cristo morreu pelos pecadores. E nós poderíamos dizer: então quem é? É quem reconhece o erro. Porque todos são pecadores. Mas só aquele que reconhece é que chega ao pé de Jesus e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Não vivo sem Ti. Então Cristo ressuscitou para dar vida. E hoje Ele chama: arrepende-te e crê no Evangelho. E também encontramos crentes que precisam recordar, tal como os discípulos na peça. Claro que falhamos.
Sem dúvida que falhámos ontem, hoje e vamos falhar amanhã. Certamente que a dúvida também faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos, como aqueles de Emaús. E também é verdade que outras vezes nós estamos com medo. E o medo bloqueia uma ação de Deus na nossa vida. Mas nós devemos lembrar o seguinte, que a esperança não está em nós. Ora, irmãos, esta é a melhor parte. É a melhor parte, é que o Evangelho não depende de nós. O Evangelho não depende daquilo que eu consigo entender, nem discernir ou alcançar por mim mesmo. O Evangelho depende da morte de Jesus, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então a Páscoa não é apenas um evento histórico que nós celebramos, mas é a verdade que transforma tudo na nossa vida. Tudo. Porquê? O túmulo ainda continua vazio. Cristo venceu. O nosso Salvador vive. Vive. E porque Ele vive, a culpa pode ser perdoada, o medo pode ser transformado em poder, amor e moderação. Então a vida ganha um novo propósito. Sabe uma coisa? Os discípulos entenderam que estavam no mesmo lugar onde tudo começou a desmoronar-se para eles. Mas a peça coloca-os na mesma sala onde eles passaram a última ceia. E naquela noite aconteceram coisas muito diferentes e muito difíceis, porque eles lembraram que Jesus anunciou a sua traição. Eles lembraram que Judas saiu para o trair. Pedro negou Jesus naquela noite. Todos fugiram. Naquela noite começou o caminho para a cruz. Bom, aquele lugar podia ser um lugar de vergonha. Mas agora, depois da ressurreição, eles voltam ali e o lugar que parecia ser o símbolo da derrota torna-se o lugar onde eles recordam a graça de Deus, que vence tudo. Então não teve a ver com eles serem capacitados, serem mais capazes, mas eles estavam a recordar da graça de Deus. Depois da ressurreição, aquele lugar deixou de ser apenas um lugar de falha, tornou-se um lugar de graça. E é isso que a ressurreição faz. Ele pega nos lugares da derrota da nossa vida e Ele transforma-os em lugares onde nós vemos e experimentamos a fiel, verdadeira e perfeita graça de Deus. Então a cruz mostrou o amor de Cristo. O túmulo vazio mostrou o poder de Cristo. E juntos eles declaram ao mundo que nenhum pecado é demasiado grande para impedir a ação da graça de Deus. Então, porque Cristo morreu, e porque Cristo ressuscitou, e porque Cristo ainda vive, e é porque Cristo ainda salva, então nós podemos perceber isto. Vem a Cristo hoje. Entrega a tua vida. Porque Ele está vivo. E mais do que está vivo, Ele está aqui. A sua presença manifesta-se aqui. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Nós sabemos que não é a pessoa, mas é o Espírito que habitava em Cristo, habita também hoje conosco aqui e está aqui. Vamos louvar a Deus?